Tem alguém que nos visita nessa noite? Agora melhorou. Glória a Deus. Tem alguém que levanta a mão, faz o sinal assim. Seja bem-vinda. Está ali com Isa. Tem mais alguém? Ali também, do lado de Reginaldo. Além delas duas aqui, tem mais alguém? Desse lado de cá tem alguém? Ali, do lado de Adriana e de Adriana. Do lado das Adrianas. Seja muito bem-vinda. Mais alguém? Não? Ali atrás. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Esse é um culto de estudo da palavra. E hoje nós estamos no clima de outubro rosa, né? E nós vamos falar de uma das mulheres da Bíblia, de uma das mulheres que é destaque na palavra, e vamos tentar aprender um pouquinho com elas. Vocês estão preparados? Amém? Então preparem os cintos, que nós vamos decolar. Feche os olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que abra os olhos do nosso entendimento, que a tua palavra seja colocada numa terra fértil, que gere frutos para o louvor da tua glória. Haja edificação, consolo, exortação, flua a palavra de conhecimento, sabedoria, para a glória e honra do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mulheres frágeis e poderosas em Deus. Pastor, por que o senhor colocou esse título, Mulheres Frágeis e Poderosas em Deus? Porque eu gosto dessa brincadeira, né? Desse paradoxo, dessa contradição, frágeis e poderosas em Deus. A Bíblia diz no 1 Pedro que as mulheres são vasos mais frágeis. Amém? As mulheres são vasos mais frágeis. Biologicamente, a estrutura feminina é mais frágil do que a de uma mulher, ou de um homem, a estrutura feminina, certo? Até aí tudo bem? Vocês concordam? Nós estamos falando de regra, né? Nós estamos falando da regra. A regra geral é, a estrutura feminina é mais frágil do que a estrutura masculina. Por exemplo, se nós fôssemos pegar a Sérgio e a Melissa ali e dissesse para eles, olha, vocês vão subir peso no supino. E vão fazer algo justo. Os dois vão com o mesmo peso. Eles vão tentar ver quem levanta mais peso. Seria justo? Quem é que você acha que iria ganhar? Melissa ou Sérgio? Ai, Melissa, ninguém disse que era você. Ninguém confia em você, tá vendo aí? Mas isso é porque é a estrutura feminina. Agora, por outro lado, se essa mulher tem essa fragilidade, por outro lado, a mulher tem uma força de resiliência sobrenatural, uma força incrível. As mulheres, elas conseguem fazer coisas que os homens dizem assim, meu Deus, como é que elas conseguem fazer isso? Né? Tomar conta da casa, tomar conta do menino, tomar conta do marido, tem inclusive que tomar conta do marido. Né? E a capacidade de se levantar mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tantas coisas, é uma força sobrenatural, algo assim que a gente fica assim admirado. Por um lado, fragilidade, por outro lado, força. E essa força se manifesta de uma forma muito mais tremenda quando essas mulheres, elas canalizam ou são canais da operação do Espírito Santo. Que é o caso dessa mulher chamada Débora. Cadê a irmã Débora? Está por aqui hoje? Não. Está não hoje. Tem essa Débora e tem a outra. Tem uma das Déboras. A Débora significa... Alguém sabe o que significa Débora? Isso, alguém falou. Quem foi que falou? Abelha. Tá bom, Débora. Tem outra Débora ali, é verdade. É abelha. Vamos lá então, pode passar? Mulheres frágeis, mas poderosas. Débora é uma mulher à frente do seu tempo. Débora, profetiza, juíza e líder em Israel. Algumas versões podem não dizer... abra sua Bíblia em Juízes capítulo 4, versículo 4, para a gente ver uma coisa. Juízes 4, verso 4. Naquela época, Débora profetiza
e mulher de Lapidote liderava Israel. Alguma versão diz julgava Israel? Você tem alguma versão que diz assim, julgava Israel? Alguém tem? Como é que diz aí na sua? Julgava Israel naquele tempo. Ela colocou Almeida, né? Então, Almeida corrigida fiel, está correto, está certa mesmo. É a mesma palavra para liderava, julgava, porque é uma variação. Você pode, a palavra aí, ela pode ser tanto traduzida como julgava, como liderava, tá certo? Julgava porque ela era juíza. Então ela julgava. Porque se você ler talvez na NVI, você diz, mas a Bíblia não diz que ela era juíza. Mas ela julgava. É a mesma palavra que você vai encontrar para os outros juízes, tá certo? Até aí tudo bem? Então ela era juíza. Pode voltar, volta para o estudo lá. Ela era profetisa, juíza e líder em Israel. Eita glória. Eita glória. Vai dar certo. Viveu em tempos de opressão dos cananeus. Por que ela viveu em tempos de opressão? Gente, porque o povo de Deus era teimoso. Mas é só naquela época. Glória a Deus que hoje o povo de Deus não é mais teimoso. Amém? Amém, gente? Hoje o povo de Deus não é mais teimoso, mas naquela época era teimoso. Deus dizia assim, obedeça a minha palavra, obedeça os meus mandamentos, tudo irá bem para vocês. Agora, se vocês não obedecerem, se vocês seguirem os ídolos, eu vou descer o chicote em vocês. Aí o que o povo fazia? O que o povo fazia? Desobedecia, pecava. O que acontecia? Deus descia o chicote. Quem era o chicote? Nós estamos estudando, vamos lá. Quem era o chicote que Deus usava? Os povos vizinhos, as outras nações. Deus usava outras nações para ir lá e descer a madeira neles. Deus usa, pastor, Deus usa, claro que Deus usa. Gente, toda a humanidade são vasos nas mãos de Deus. Todas as pessoas são vasos na mão de Deus. Uns são vasos de honra, outros são vasos de desonra, mas todos podem ser usados por Deus. Deus usa quem Ele quer, Deus usa até mula, jumento, para repreender profeta, não é isso? Então Deus usa quem Ele quer, e Ele estava usando aquelas nações para exercerem juízo contra Israel, porque Israel estava pecando contra o Senhor, e isso estava traindo maldição. A Débora, ela é um exemplo de fé, de coragem e de sabedoria, e nós vamos ver no decorrer do estudo, porque que ela é esse exemplo, né, de fé, coragem e sabedoria. Agora leia Juízes 5:7. Amém? Juízes 5:7. Juízes 5:7. Aí é o cântico de Débora, e Débora diz assim: cessaram as aldeias de Israel, cessaram, até que eu, Débora, ou Deborá, em hebraico, né? Deborá, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. Aleluia! Que coisa tremenda! Lembre-se, nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo tempos de escassez, o povo está sendo atacado pelo adversário, pelos inimigos, e aí ela diz, as aldeias cessaram até que o que aconteceu? Alguém se levantou. Você sabia que existem coisas, existem ciclos que precisam ser quebrados dentro da sua casa, dentro da sua família, mas é preciso que essas pessoas, que alguém, no caso aqui Débora, no caso uma mulher, se levante para quebrar esse ciclo. Ela diz, cessaram as aldeias de Israel, cessaram até quando? Até que eu me levantei. Eu pergunto, e se ela não tivesse se levantado? Não tinha cessado. Se você não se levantar, não cessa. Quando é que cessa o problema? Quando é que vem solução? Quando é que vem socorro? Quando você se levanta. E ela diz, eu me levantei como uma mãe. Ela diz, eu adotei a nação inteira, eles são meus filhos. Deus, meus irmãos, se tem uma coisa poderosa em Deus, é quando alguém adota outro assim, né? Eu adotei eles, eu me levantei como uma mãe. Israel é para mim um filho, esse povo é um filho. Você já pensou na intercessão aqui na igreja?
Deus levantar intercessoras que dizem assim, ó, eu me levantei como uma mãe para essa igreja. Ninguém toca nessa igreja, ninguém amaldiçoa essa igreja, ninguém amaldiçoa essa igreja, ninguém amaldiçoa a vida do pastor. Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou me levantar como uma mãe neste lugar. Foi isso que Débora fez, na sua casa. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que Satanás está tentando tirar das mulheres este poder e essa função tremenda e maravilhosa de intercessoras. Intercessoras. Lembrem que se o homem veio da terra, a mulher veio de dentro. A mulher tem uma capacidade espiritual tremenda. Mas o que acontece hoje? O diabo tenta de todas as formas desvirtuar, tirar o objetivo, o sentido da mulher, a capacidade de perceber o que está acontecendo, de se colocar como intercessora, orar pela vida do marido, dizer assim: Satanás, você não toca na vida do meu marido, você não toca na vida do meu filho, dos meus filhos, dessa porta para trás. Precisa se levantar. Eu estava dizendo essa semana, o pessoal que veio conversar com a gente, falando, e eu disse, às vezes nós como cristãos, nós usamos muitos jargões, frases de efeito, dizendo, Deus pode tudo, Deus é poderoso, Deus é isso. Gente, se fosse tudo só responsabilidade de Deus, o mundo seria uma maravilha. Porque não tem ninguém melhor para administrar o mundo do que Deus. Pastor, e por que o mundo está do jeito que está então? Porque a Bíblia diz que os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele nos deu para governar. Então é preciso que pessoas se levantem. Lá em Efésios a palavra diz assim: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Às vezes há um torpor na mente, sabe? Há um torpor na mente que deixa todo mundo letárgico, assim, com dormente, sem a capacidade de perceber o que está acontecendo. Mas essa mulher disse: eu vou me levantar, essa situação tem que cessar, isso tem que mudar, eu vou me levantar. Onde estão as Déboras? Levanta sua mão aí. Amém? Em nome de Jesus, homens, aplaudam essas mulheres. Eu creio, Deus quer levantar você, minha irmã. Deus quer te levantar. Amém? Pode passar. Em tempo de crise, ela se levanta. Juíza, ela era juíza, julgava o povo com justiça. As pessoas iam até ela lá debaixo, ela não tinha um escritório. Atendia o povo lá debaixo de uma árvore, atendia as pessoas, dava sentença, trazia palavra. Nós estamos falando de algo que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. Interessante que até pouco tempo, porque tem 2 séculos, não, tem menos de 2 séculos, que foi dado o direito das mulheres votarem, não é isso? Menos de 2 séculos. Há 3.000 anos atrás, uma mulher, ela era juíza. Na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ao contrário do que o mundo diz, que a Bíblia oprime as mulheres, subjuga as mulheres, diminui as mulheres. Não, a Bíblia não faz isso. A Bíblia coloca as mulheres no local, na posição que elas merecem. E nós vamos ver mulheres tremendamente usadas por Deus. Há 3.000 anos atrás, essa mulher se levantou como juíza. Ela era profetisa, ela buscava a direção de Deus. Ela era líder, ela convocou Baraque para a batalha. Ela tinha liderança. Ela convocou e ele veio. Por quê? Ele reconheceu a autoridade que estava sobre a vida dela. Eu estava dizendo outro dia que tem diferença entre cargo e encargo. Tem pessoas nas igrejas que procuram cargos. Tem outras pessoas que têm encargos. O que é isso, pastor? Qual é a diferença? Qual a diferença? O pessoal do míssil eu acho que já sabe, né? Qual a diferença de cargo e encargo? Hã? Hein, Tânia? É isso que você pensou aí, né? Cargo é uma função, é um título, o cargo, né? O encargo é a responsabilidade interna, é o chamado que a pessoa tem para fazer. Ela pode até não ter o título, mas ela já exerce a função, porque ela tem aquele sentimento, aquele chamado para cumprir uma tarefa. Eu não sou consagrado missionário, mas aonde eu chego eu falo de Jesus.
Eu não tenho cargo, eu não tenho título, mas eu tenho o encargo. Eu não sou líder de casais, mas quando eu vejo um casal chegando na igreja, eu já pergunto para ele: você está frequentando alguma célula? Você já frequenta alguma célula? Você está entendendo a diferença? Nós precisamos, mais do que pessoas correndo atrás de cargo, nós precisamos de pessoas que tenham encargo. Pastor, eu não me meto onde eu não sou chamado. Levante-se. A Bíblia está mandando você se levantar. Tem uma música do Armando Filho, gente. Não sei se vocês conhecem o Armando Filho, é aquele cantor lá daquela música que o padre Marcelo Rossi gravou também, um hino dele. Aquela música, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Ele tem uma música que diz assim: não há inúteis não na casa do Pai, nós somos todos especiais. Não há inúteis na casa do Pai. Alguém só se posiciona como inútil se quiser. Porque essa mulher, ela disse: se ninguém vai se levantar, eu vou me levantar. E eu vou exercer liderança. Sabe o que acontece? Quando você começa a ter um encargo, por exemplo, eu falei de uma pessoa que está à frente do evangelista, à frente do trabalho, ela não tem nome de evangelista, mas ela tem um encargo. Sabe o que acontece? As pessoas começam a reconhecer: não, você é um evangelista. Você tem liderança, você é um evangelista, você está fazendo alguma coisa. Então vem o reconhecimento da liderança. Amém? Então deixe que as pessoas reconheçam o trabalho que Deus chamou você para fazer. Próximo. Postura diante da crise. Qual foi a postura de Débora diante da crise? Corajosa. Quando tem uma crise, como é que você é? O que você é? Como é que você faz? Quando tem crise, você se esconde com medo, você se amedronta, você entra numa toca, ou você diz: vamos vencer essa crise. Vamos vencer essa crise. É a postura diante da crise. E Débora disse: vamos lá, convoca Baraque, o Senhor está dando uma palavra, vamos convocar. Pastor, mas os nossos inimigos têm 900 carros de guerra. Gente, 900 carros de guerra, aqueles carros de guerra eram as armas mais poderosas que as nações possuíam. O fato deles terem 900 carros de guerra é incrível. O Egito, quando eles saíram, tinham 600 carros de guerra. Eles têm 900 carros de guerra. Mesmo assim, aquela mulher se levanta e diz para Baraque: vamos lá, vamos para a guerra. Vamos lutar e o Senhor vai dar vitória. Mas quantos a gente vai? 10 mil. 10 mil não dá nem para começar. Mas a vitória é do Senhor. A batalha é do Senhor. Amém? Postura, coragem diante da guerra. Coragem diante da crise. Esposa, quando o seu marido disser não dá, ao invés de você dizer assim: é melhor você comprar o caixão. Ao invés de você dizer isso, você vai dizer para ele: dá sim, com o Senhor dá. Não dá para sair dessa crise, com o Senhor dá. Vamos buscar Ele, vamos orar. Vamos nos levantar, vamos buscar a presença dEle. A mulher precisa ser aquela copiloto. Eu gosto do exemplo, né, do Paris-Dakar, onde você tem um cara dirigindo, você tem um copiloto com um mapa. Gente, a mulher é quem está com o mapa na mão. É ela que vai dar direção para o marido. Pastor, mas não é o marido que está com o volante? É o marido que está com o volante, mas quem dá a direção é a mulher. Ela diz: ó, vá esse caminho, vá por esse caminho, vá por esse. A última decisão é dele, mas a orientação vem dela. Ele toma a decisão. E se o marido for sábio, ele vai dar ouvido ao que a esposa está falando. Porque se ele não der ouvido, sabe o que acontece no final? Ele quebra a cara, aí ela dá aquela olhadinha para ele e diz aquelas palavrinhas mágicas que as mulheres gostam de dizer. Quais são as 3? Eu avisei. 2 ou 3. Eu avisei você. Eu te avisei. Eu te avisei. Não foi? Então,
a mulher, ela é corajosa, ela inspira confiança. Como assim, pastor? Inspira confiança. Gente, abra aí Juízes 4, de 8 a 10. Vamos ler aí. Juízes 4, de 8 a 10. Então lhes disse Baraque, que foi que o Baraque disse? Baraque era o guerreiro, tá? O Baraque disse: se fores comigo, irei. Porém, se você não for comigo, não irei. Verso 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Gente, é incrível essa passagem, porque o guerreiro, imagina o cara lá com a espada, preparado, todo bombado. Não, naquela época não tinha bomba não, mas ele era forte. Ele chega e diz: eu só vou se você for comigo. Ele falou para Débora. Por quê, pastor? Porque os seus adversários estavam em maior número, os seus adversários tinham carros de guerra, e Baraque não via como ele poderia ganhar. Aí ele diz: eu não tenho coragem, mas se você for comigo, nós vamos lá. O que foi que ela disse? Bora. Você está frouxo, você é frouxo, você está com medo. Deus não vai te dar a honra dessa empreitada que você está fazendo. Vai dar uma mulher, mas eu vou com você. Bora lá. No comentário do Flávio Josefo é um judeu que escreveu um livro sobre a história dos judeus. No comentário dele, ele diz que quando Baraque e os seus oficiais viram o número dos inimigos, Baraque quis correr. Isso aí não está na Bíblia não, gente. Isso aí é o comentário de Flávio Josefo. Mas quando ele viu aquele número de homens, de inimigos, ele quis correr. Mas Débora disse: ninguém corre, vamos enfrentar, porque o Senhor já nos deu uma palavra. É desse tipo de mulher que nós estamos falando há 3.000 anos atrás. Uma mulher que inspira, uma mulher que tem coragem, uma mulher que leva um homem à vitória. Amém? Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ela reconhece que a vitória vem do Senhor. É isso que ela estava dizendo para Baraque. E no capítulo 5, ela vai louvar a Deus. Louvar a Deus pelos feitos poderosos do Senhor, como o Senhor derrotou os adversários. O Senhor mandou chuva de pedras contra os adversários. O Senhor lutou por Israel e deu vitória a eles. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Virtudes de uma mulher extraordinária. Quais são as virtudes dela? Ela tinha visão espiritual. Pastor, o que é visão espiritual? Gente, se você só enxerga o que os seus olhos veem, você está cego espiritualmente. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver, entender, compreender. Abra os meus olhos espirituais, tira toda a cegueira dos meus olhos. A Bíblia usa algumas expressões como: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse em Apocalipse: aconselho que de mim compre colírio para ungir os teus olhos, para você poder ver. Ele não estava falando de cegueira física, ele estava falando de cegueira espiritual. Ele estava dizendo: coloca colírio, peça para o Senhor. Talvez você precise fazer essa oração hoje à noite, dizendo: Senhor, unja os meus olhos, tira toda a cegueira. Tira toda a cegueira, eu quero ver. Visão espiritual, coragem, sabedoria, capacidade de inspirar. Foi ela que disse para eles: ninguém foge, nós vamos continuar a batalha, vamos vencer, vamos à frente. A Bíblia também ensina que a mulher virtuosa é a coroa do marido. A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas aqui procede vergonhosamente é podridão nos seus ossos. Misericórdia mesmo. Misericórdia. Olha as duas coisas. A mulher virtuosa é a coroa do marido. A que procede vergonhosamente é como câncer nos seus ossos.
Então, veja o que uma mulher pode fazer, a diferença que ela é capaz de fazer. Por isso que nós precisamos ver essas virtudes e buscar para as nossas vidas. E buscar que isso é possível. Se há 3.000 anos atrás isso era possível, quanto mais nos nossos dias. É possível. Agora é preciso que a gente responda aos céus. Alguém já disse que os céus não fazem outra coisa a não ser responder o clamor da terra. Os céus já estão prontos. E o que os céus estão esperando? O clamor da terra. Está esperando que alguém se levante na terra. Quando Débora se levanta, vem a capacidade sobre ela. Deus desperta a liderança, Deus desperta a coragem, a capacidade de inspirar, e ela se levanta como uma mãe no meio daquele povo, para fazer a diferença. Nos Estados Unidos, eu recebi uma mensagem hoje, do pastor Scott. Ele mandou um vídeo, está acontecendo algo incrível lá. Não sei se vocês já viram alguma coisa assim. Não só por causa do que aconteceu com Charlie Kirk, mas já vinha acontecendo. No ano passado foi registrado um aumento no número de jovens da geração Z que estão comprando Bíblias. Gente, o interessante não é nada, é que o aumento maior é entre homens, jovens homens, maior do que o aumento entre mulheres. Se eu não me engano, o aumento foi de 13% entre os homens, entre as mulheres foi 9%, mas esse aumento aconteceu entre os homens. E há um movimento nos Estados Unidos de batismo. Muitos jovens da geração Z estão sendo batizados. Muitas pessoas estão descendo as águas. Nós cremos que Deus está fazendo algo grande naquele lugar. Mas por que o senhor está trazendo isso, pastor? Porque é preciso que alguém se levante. É preciso que alguém comece a pregar. É preciso que alguém comece a falar. Se nós vemos a situação no nosso país e ficarmos calados, a nossa cidade, seja lá na sua escola, no seu trabalho, levante-se, seja você como uma mãe naquele lugar. Seja você como uma mãe na sua sala de aula, na sua escola, no seu trabalho, em qualquer lugar que seja, para que os céus comecem a responder o clamor que vem de onde? Da terra. Os céus responderem esse clamor. Próximo. Revista-se de Deus. Gálatas 3:28. Abram aí suas Bíblias, Gálatas 3:28. Vamos ver o que diz aí em Gálatas. Diz assim: nisso não há judeu, nem o quê? Você que está dormindo, bora. E nisso não há judeu, nem grego. Não há servo, não há macho, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele diz assim, ó, não tem macho nem fêmea, todos vocês são um. Não há diferenciação, é isso que ele está dizendo. Gente, não tem diferença. Em Cristo, vocês são um. E por que eu coloquei Gálatas 3:28? Volta lá para o estudo. Porque Deus levanta homens e mulheres para liderar. Débora era uma mulher, há 3.000 anos atrás, e Deus a levantou para ser uma líder. Amém? Há 3.000 anos. Pastor, mas como é possível? Ela era uma mulher. Gálatas 3:28. Em Deus, queridos, em Deus não há macho nem fêmea. É claro que Deus conhece as nossas diferenças, mas quando nós buscamos a Ele, nós nos revestimos dEle, e Ele pode usar. Como eu falei, em toda a terra, todos nós somos vasos nas mãos do Senhor. O que precisamos saber é se você vai ser vaso de honra ou vaso de desonra. Um líder deve buscar a direção de Deus. Nós precisamos nos revestir de Deus, assim como Débora se revestiu. E ela buscava, as pessoas iam até ela para saber uma palavra e um julgamento de causas. E o que ela fazia? Ela buscava a Deus. Quando alguém chegar para você e disser, mulher, estou precisando de um conselho. Eu digo, mulher fala bem assim com as outras, né? Bate a mão não, na coxa. Mulher, estou precisando de um conselho. Antes de você abrir a boca e falar alguma coisa, busque a Deus.
Porque às vezes você pode dar um conselho errado e estragar a vida de alguém. Amém? Você pode dar conselho errado. Cuidado. E se você estiver envolvido emocionalmente, mais cuidado ainda. Se você não souber da causa, não fala nada. Porque a Bíblia diz que tolos falam daquilo que não sabem. Como é que você vai falar daquilo que você não sabe? Você é tolo. Então busca sabedoria. O líder deve buscar a direção de Deus. Ah, mas eu já ouvi um lado. E eu pergunto, é correto trazer juízo, sentença, um pensamento, ouvindo apenas um lado? Sim ou não? E por que a gente faz isso? E por que você faz isso? Fala, só ouviu um lado, não ouviu o outro lado. Precisa buscar a direção de Deus antes de liberar a sentença. Você quer ser uma pessoa sábia como Débora? Busca direção de Deus. Lidere. Liderar é servir com coragem e fé. Isso é ser líder. Coragem e fé. O líder não pode. Cadê o líder? Correu. Foi embora. Não. Você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o primeiro. Se você quer, se você almeja isso, se você está buscando isso, glória a Deus por sua vida. Mas precisa ser servir com coragem e com fé. E a fé, querido, não é do otimismo. A fé não vem daquele negócio, vai dar certo. Não, não é isso. A fé vem de você conhecer a Deus. A verdadeira fé vem de conhecer a Deus. A fé verdadeira não é aquela que diz, não, vai dar tudo certo. Tem um monte de gente que fala, vai dar tudo certo, menor problema que acontece, já desmorona tudo. Porque é uma fé sem consistência. A fé verdadeira, ela diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que vai dar certo porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Amém? É diferente, querido. Não é otimismo, é fé verdadeira. Liderar é servir. Um verdadeiro líder inspira os outros. Assim como Débora. Após a vitória, a glória é sempre de Deus. Interessante que no caso de Débora, primeiro que ela chama Baraque, para que ela vai delegar, ela vai chamar Baraque, para que Baraque lidere a guerra, e depois quando Baraque se amedronta, ela diz assim, Deus vai entregar a outra pessoa, e não foi ela quem Deus entregou, o comandante de Jabim, de Sísera. Quem foi o nome da mulher que Deus entregou? Jael, mulher braba. Se você for homem e alguma mulher te oferecer coalhada, não entra na casa dessa mulher, não. Coalhada, foi. O Sísera chegou lá pedindo água. A mulher diz, água não tem não, mas tem uma coalhadazinha gostosinha aqui. Quer tomar? Aí ele foi tomar e deitou. Ela pegou uma estaca, um martelo, cravou na têmpora dele, já ficou lá de uma vez. Foi destruído por uma mulher, conforme o Senhor tinha falado. Amém, querido? Então você precisa entender que a glória é sempre de Deus. Deus pode usar outras pessoas. Você pode ser o canal, mas não quer dizer que você precisa fazer tudo. Você precisa entender que a glória é de Deus. Nós precisamos estar alegres de sermos participantes daquilo que Deus está fazendo. Como diz a palavra, uns plantam, outros colhem, mas quem dá o crescimento? É Deus quem dá o crescimento. Às vezes você vai falar de Jesus para alguém, vai falar, e a pessoa não se converte. Aí passa um tempo, a pessoa, ela conhece outra pessoa que diz, mulher, vamos lá para a igreja, tal. Aí vai e se converteu. Aí você diz, meu Deus do céu, eu passei 2 anos falando de Jesus para aquela mulher. A bendita não se converteu. Foi lá, agora já entregou a vida. Você plantou, outro regou. Mas quem deu o crescimento foi Deus. E você faz parte disso. Então se alegre em Deus. Próximo.
Delegar e pedir ajuda. O que eu estava falando agora há pouco. A mulher forte não precisa ser uma supermulher que faz tudo sozinha. Aliás, não pode inverter os papéis dentro de casa, gente. Não deve inverter papéis. Tem casa, quem é o macho é a mulher. Se entrar um rato, o homem sobe na mesa e diz, ai! Dá o grito e diz, amor, vem aqui, matar esse rato. Não! É você, cabra macho, tem que fazer isso. Amém? Quebrou, tem casa que quebrou um cano. Sabe quem conserta? É a mulher que conserta. Vocês conhecem casa assim? Alguém conhece? Levanta a mão. Alguém conhece? O marido tem que fazer papel do marido. Né? E mulheres fortes, ela não precisa ser a supermulher que faz tudo sozinha. Ela reconhece a necessidade de ajuda. Olha, deixa eu dizer um segredo aqui, mulheres. Escuta, mulheres. Ó, tem coisas que vocês vão precisar não fazer. Vocês até sabem fazer, mas não faça. Delegue, deixe que seu marido faça. Pastor, mas ele não faz não, pastor. Se eu pedir, ele não faz não. Faz. Fala com jeitinho. A gente leu em Provérbios 15, que diz o quê? Palavra branda. Palavra branda. Fala com jeitinho. Ô, meu amor, não conseguiu fazer não, né? Mas amanhã você faz, não faz? Tá, amanhã eu faço. Aí ele não faz. Aí, oh, não deu para fazer não? Mas você pode, mas você consegue fazer para mim, por favor? Você faz? Você vai ganhando ele assim, ó, com sabedoria, ó, com sabedoria. Nem que por dentro você esteja dizendo assim, ô cabra mole, ô filho da mãe, sabe? Mas você vai discipulando, trabalhando na vida do seu marido, para que ele assuma. Porque se você deixar, tem marido que é folgado. Eu estou falando sério, gente, eu sou pastor, já ouvi tantas histórias. Tem marido que é folgado, não quer fazer nada. Se deixar, se for uma reforma, a mulher pinta a casa, reboca a parede, e ele não faz nada. Tá? Então, aprenda, reconheça a necessidade de ajuda, delegue tarefas, e é um sinal de força e de autoconsciência. Reconheça, tá? Reconhecer a necessidade de ajuda, não queira fazer tudo, sabe por quê? Sabe por quê? Senão você vai se desgastar. Amém? Você vai se desgastar. Eu sei que o potencial, a mulher tem muito potencial, mas se ela tentar fazer tudo, e não deixar que o marido faça o papel dele, vai ter um transtorno no casamento, vai gerar um desgaste, e quem vai sofrer é você. Deus chamou Débora, ela era juíza, era profetisa, era esposa do Lapidote, mas quando foi para a guerra, Deus disse, chama Baraque. E ela não ficou teimando, não, Senhor, deixa que eu vou, e eu vou lá e decido isso. Não. O que ela fez? Ela disse, ô Baraque, Deus está chamando você, bora, vem cá, você vai lutar. Ah, eu não vou não, você vai comigo, tá bom, eu vou com você, mas você tem que ir. Deus te chamou, vamos lá. Amém? Aprenda a delegar. Acho que terminou, veja se tem mais um, não lembro, tem. Cada mulher pode se levantar como uma verdadeira mãe. Cada cristão pode influenciar ao seu redor, como nós já falamos. Assim como Débora, você pode influenciar as pessoas ao seu redor. Você pode se levantar como uma verdadeira mãe. Você pode fazer diferença no ambiente, no local que Deus chamou você para estar. A nossa oração é que nessa cidade Deus levante você, Deus nos faça a diferença. Amém? Para que a gente possa cumprir o propósito do Senhor. Minha fé inspira outras pessoas? Quando as pessoas veem sua fé, quando você fala da sua fé, quando você dá testemunho, as pessoas dizem, mulher, eu quero ir lá na sua igreja, eu quero te conhecer, esse Deus que você serve. Ou quando as pessoas estão falando assim, rapaz, o Brasil está numa crise, eita, situação difícil, aí você diz, é mesmo, mulher, eu não sei onde é que a gente vai parar não. Eu não sei não, mulher, onde é que vai ser não. Daqui a pouco vai todo mundo passar fome. Você crente abrindo a boca. Tem crente assim.
Tem crente que não inspira fé, inspira medo nas pessoas. Ah, pastor, mas a gente não tem que ser realista. Você tem que ser alguém que ouve a Deus. Jesus disse, o que eu falo, eu ouço o que o Pai falou. Eu não faço nada sem ver primeiro o que o Pai está fazendo. Então essa é a nossa posição. Busque sempre sabedoria de Deus para liderar. Se tem uma coisa que desafia uma liderança, é sabedoria. Buscar sabedoria. Sabe por quê? Porque as pessoas são tão diferentes. Queridos, só aqui, temos hoje, vamos colocar mais de 100 pessoas aqui hoje. Cada pessoa tem pelo menos 100 trilhões de neurônios na cabeça. Tem conexões, tem 100 bilhões com conexões entre esses neurônios. Essas conexões são maiores do que o número de estrelas nos céus. De combinações possíveis entre os neurônios. Você já imaginou? Você já imaginou quantas combinações possíveis existem no seu neurônio? Você pensando aí agora. Cada variável que existe. Como é que se lida, pastor, com uma variação tão grande, com um número tão grande? Só pedindo sabedoria a Deus. Até dentro de casa é difícil. Que às vezes é só o marido, às vezes é só o Elias e a Dayana. Só 2 pessoas já é difícil. Imagine numa casa, você tem os filhos, tem um marido, tem uma situação, você tem um ambiente, e você precisa de sabedoria de Deus para saber administrar isso. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Pode passar, isso. Diga comigo, liderança não depende do gênero, mas da fé. Foi o que a gente viu. Falar em gênero, eu estou falando de 2 gêneros, viu? Masculino e feminino. Não depende do gênero, mas depende da fé. Débora foi o quê? Exemplo de... E o que mais? Ter coragem não quer dizer que você não seja submisso a Deus. Pelo contrário, pessoas que são submissas são pessoas que têm coragem. Sabe quando é que você tem coragem? Quando você sabe, rapaz, eu estou andando debaixo da direção de Deus. Quando você está andando na submissão de Deus, você se torna um leão. Porque você sabe em quem você tem crido, você sabe diante de quem você tem andado. Elias disse, o Deus a quem eu sirvo. Ele estava submisso a Deus. Somos chamados para liderar com justiça e confiança no Senhor. Amém, queridos? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu sei que essa palavra foi para as mulheres, mas se aplica a todos nós. Como líderes, com um chamado de Deus chamar, de Deus levantar para um tempo específico, às vezes para um tempo de crise. Queridos, não há nada que seja impossível. Às vezes a pessoa que está do nosso lado sente medo, mas você precisa ser a pessoa que inspira. A pessoa que diz como Débora, eles, não importa se eles têm 900 carros de guerra, o Senhor está conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você precisa ser alguém que não tem uma fé baseada em chavões, em palavras de efeito, mas você conhece o seu Deus, você conhece o seu Deus. E você, especialmente minha irmã que está aqui nessa noite, eu quero que você se identifique com Débora, essa mulher de Deus, que se levantou como uma mãe. Se levante como uma mãe, por uma situação. Se levante como uma mãe, talvez pela sua família, pela sua casa. Débora não era mãe, ela não tinha filhos, mas ela adotou Israel como seus filhos. Ela adotou o povo de Israel como seus filhos. Mesmo que você não tenha filhos, mas você pode adotar uma situação que você pode gerar como uma verdadeira mãe, pode derramar teu coração. E os céus estão esperando o clamor de uma mãe. Os céus estão esperando o clamor de uma mãe. Se você quiser me adotar em oração, me adote em oração como seu filho. Se coloque como uma mãe para mim.
Diga: Senhor, eu quero tomar o pastor nas minhas orações, eu quero ser como uma mãe, eu quero interceder pela vida dele. Interceda pela liderança, pela nossa cidade. Deixa Deus usar a sua vida. Levante-se, levante-se em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Te pedimos para o louvor da tua glória, Senhor, que manifeste o teu poder sobre a vida dos teus filhos. Traga, Senhor, em nome de Jesus, tudo quanto necessitamos para cumprir o teu propósito. Que haja um despertar, Senhor, assim como nós testemunhamos que o Senhor está fazendo algo novo na América, Senhor, nos Estados Unidos. Nós te pedimos que o Senhor esteja fazendo algo novo também aqui, a começar neste lugar, a começar nessa cidade. Faça algo novo, Senhor. Levanta também essas mulheres, levanta, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor levantou Débora como juíza, como uma líder entre o povo, uma mulher que inspirou, Senhor, uma mulher ousada, uma mulher de fé, em nome de Jesus, nós oramos para que haja esse despertar, para o louvor da tua glória, Senhor. A mulher sábia, ela é a coroa do marido. Em nome de Jesus, declaramos mulheres sábias neste lugar, sabedoria dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, Senhor, nós oramos para que mesmo em tempo de crise, o Senhor traga livramento agora, usando a tua filha, usando, Senhor, essa intercessora, usando essa intercessão, usando esse clamor de uma mãe, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que em tempos de adversidade teu povo não se cale. Eu oro para que em tempos de dificuldade teu povo não se cale, não retroceda, mas se levante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.